...16 volumes, 145 capítulos. Um dos mangás cancelados mais longos e mais amados da história da Shonen Jump. E que até hoje possui uma legião de fãs pedindo sua adaptação em anime. Eu sou o Júnior e hoje iremos falar sobre Psyren. E bem, nesse Mangás Cancelados eu não estou sozinho, pois estou com o Hobbes. E aí, gente, tranquilo? Alguns tempos atrás a gente falou do mangá cancelado mais curto da história da história dos mangás, né? Foi o Isekai, que deu relativamente certo, o Shorts viralizou muito. E agora a gente vai falar dos cancelados mais longos que existem. Assim, obviamente que eu vou tirar Shaman King e outros mangás que foram cancelados. Tirando esses mangás, estou falando aqui de mangás que foram gigantes, que foram cancelados, mas aqui faz sentido o porquê foi cancelado. Exatamente, meu parceiro. Mangás cancelados, mangás que terminaram antes da hora, que é o caso de Psyren. Mesmo Psyren durando 16 volumes, terminou antes da hora, então por isso que tá enquadrado aqui no Mangás Cancelados. Enfim, Psyren foi lançado na primeira edição de 2008 da Shonen Jump semanal e acabou terminando na edição 52 de 2010, ou seja, praticamente 3 anos inteiros, né? Durou bastante. Dava pra ter filho nesse período, né? E dava pra ter adaptação nesse meio tempo. Exato. E também as pessoas odiando a adaptação. O mangá foi feito por Toshiaki Iwashiro, e a obra mais relevante que ele fez foi Psyren, mas ele também tem outros 2 cancelados na Shonen Jump, incluindo Mieru Hito, que veio antes de Psyren, e Kagami Gami, que veio depois de Psyren. Então, aí ó, o futuro tá nos reservando mais coisas pra esse quadro, né? Importante mencionar que o Tamura Ryuhei, criador de Beelzebub, Matsumoto Naoya, criador de Kaiju 8, e Tabata Yuki, criador de Black Clover, foram seus assistentes. Olha aí, ó. 3 assistentes que deram certo. Não, assim, ó, o Beelzebub deu certo, depois deu errado de novo, né? Cancelado lá o do Golfinho. O Kaiju Number 8, o autor, ele tem um cancelado na Jump, depois Kaiju Number 8 é um sucesso. Tem o Tabata, né, que começou com cancelado, depois veio com o Black Clover, que é um sucesso. Antes de tacar a sinopse, vou tacar um pouco o contexto histórico, porque o Psyren, ele entrou no lugar de P2, Let's Play Ping Pong e Belmont Le Visiter, 2 cancelados. Ele entrou numa leva de 4 mangás, junto com Keiou-sen, Mud e Shiritsu Poseidon Gakuen Kotobu, todos cancelados. E ele acabou terminando junto com SWAT, que é outro cancelado, que no caso é do mesmo criador de Zan. Então isso é pro Hobbes ficar feliz. Meu Deus. Depois o cara nunca mais voltou, né? Fazer mangá, cara. Foda, né? E nesse período teve 1 bilhão de mangás rolando, porque, né, durou 3 anos, aí tu pode falar todos aqueles nomes, Toriko, Gintama, Kotikami, a Shield tava também nessa época. Nura, Reborn, Hunter x Hunter, Jaguar. Citando os Big Three, né, para as pessoas terem mais ideia de que época estava Psyren, o One Piece foi do fim de Thriller Bark até o começo de Fishman Island. Então, ó, gente, lembrando que foi Marineford nessa época. Tipo, Impel Down, Marineford, até o Time Skip. Naruto tava no meio da predestinada Batalha dos Irmãos Uchiha até o começo da Quarta Ninja. Coincidentemente, a gente tá gravando nesse meio tempo, o que tá tendo entre arco de Naruto, cara. Lembrando, ó, que Naruto começou a ficar ruim a partir daí, ó. Já era ruim antes, mas começou a piorar a partir daí. Então, Naruto é bom porque Psyren existia. Psyren acabou, Naruto ficou uma bosta. Foda, né, mano? E Bleach tava no fim do Ecomundo até o começo dos Fullbringers. Aí no meio tem Karakura Falsa e o Turn Back the Pendulum, né? Eu tô falando, ó, Psyren acabou, os mangá ficou uma bosta. Agora atacando a sinopse propriamente, Psyren segue Yoshi na guerra. Um estudante briguento do ensino médio que, ao atender uma cabine telefônica, recebe um cartão com a palavra Psyren. Este cartão está ligado a uma lenda urbana e a uma série de mortes que estão ocorrendo no Japão, além da sua colega de classe, a Mamiya Sakurako, parecer estar envolvida com isso de alguma forma. Ele tenta ir atrás de Mamiya e acaba ativando seu cartão, levando-o para o mundo de Psyren, um lugar devastado e cheio de criaturas perigosas. O que isso tudo significa e como eles vão sair dessa? Aí a história avança, envolve questões temporais, poderes, viagem no tempo, organizações malignas, crianças, orfanatos, né? Envolve muita coisa. Assim, quando eu vou ler mangá cancelado, eu sempre faço assim, eu não leio a sinopse. Todos os mangás que a gente, tirando os que a gente comentava semana
semanalmente, esses mangás assim que não, de não comentam semanalmente, que foi de 10, 20 anos, 10 anos atrás, 20, ou antes de chegar no WTB, eu não leio a sinopse. Então eu li Psyren sem saber que era essa parte tipo de jogo. Cara, esse me pegou muito surpresa, porque eu não sabia, não esperava isso de Psyren. Pensava que seria outra coisa, tá ligado? Me pegou muito de surpresa que Psyren era desse jeito, tá ligado? Tipo, de entrar em outro mundo no futuro. Não, que a gente descobre que é lá pra frente. Quando a gente entra, a gente não sabe de nada, a gente pode ser um outro universo. Aí depois, mais pra frente, a gente descobre que é 10 anos do futuro. Eu não tava esperando também que Psyren fosse exatamente disso, incluindo viagem no tempo, eu não tava esperando não. Porque principalmente a primeira capa, tu vê meio que um negócio meio, parece um pouco angelical, não sei o quê. Eu acho que o autor, ele não queria colocar, ou ele não tinha ideia de colocar viagem no tempo, acho que ele colocou ao longo do mangá. Ele falou, pô, pior que faz sentido, eu acho que o editor ajudou isso. E fala, imagina, tipo, você tá fazendo lá e o editor, pô, e se você colocar viagem no tempo? Porque eu acho que faz mais sentido preencher essa lacuna que teria na história, né, do porquê eles foram pro lugar totalmente desvastado. Faz mais sentido disso do que viagem pra outra dimensão. E encaixa muito melhor na história também. Ah, mas tu tá errado, porque a principal inspiração do autor fazer Psyren foi De Volta para o Futuro. Não, então eu acho que o autor desde o começo tinha, não sabia dessa informação. Então, desde o começo o autor ele sabia mesmo. Um filme que marcou a infância dele, né? Só pra deixar claro aqui. É assim, tem um outro porém que a gente tem que falar de Psyren, que o Psyren ele foi cancelado, e ele tem uma novel chamada Psyren Another Call, que conta histórias extras e ele resolve algumas pontas soltas deixadas pelo mangá. A gente não vai mencionar essa novel, até porque a gente não leu, e também que a gente vai falar do mangá especificamente. Então, junto que nem eu menciono aqui, ele tenta resolver algumas coisas que ficaram abertas na história. Principalmente, um exemplo muito bom disso, que é não sei se você vai lembrar desse cara. Tem algum momento no meio da história que ele tem que eles têm que ir numa cabine de polícia pra resolver alguma coisa, não sei o quê. E aparece um detetive lá. Um policial meio detetive. Pô, não vou lembrar, não. E tem meio que uns 3 quadros deixando ele muito em foco, assim. Parecendo que ele era um cara misterioso, que ele iria ser usado depois na história pra fazer alguma coisa, não sei o quê. Só que ele não é usado pra nada. O autor não teve tempo de utilizar esse personagem. Então, nessa light novel ele explorou. Então, a gente vai ignorar esses fatos. Só se tiver um WJ Review, né, do Psyren Another Call, né? É assim, falar que o autor não teve tempo é meio foda, né? Porque foi 3 anos. Ele teve meio que um tempinho pra fazer as coisas, mas chegou uma hora que nem ele sabia o que tava fazendo. Principalmente a reta final. Porque a reta final mano, a reta final de Psyren é muito manga, literalmente manga cansado, cara. Que é aquela, tipo, o autor solta ideia, tipo, ideia maluca, coisa que nem sentido faz. Mete 300 personagens ali que você fala, mano. Um vilão também no meio do final, tá ligado? Você fala, pô, o mangá acabou mesmo, né? Eu não sei se eu concordo tanto com isso, porque a minha impressão mais é de que foi rushado, só que parece que falaram assim, olha, eu te dou 6 meses, eu te dou 8 meses pra terminar o mangá, pode ser? Só que ele parece que não sabia o que fazer com isso, tá ligado? Porque tu consegue ver que no capítulo 100, mais ou menos, ele tá arrumando pra um final, que ele já tá tentando resolver todos os problemas que envolvem o grupo de vilões, de ver como é que eles vão conseguir derrotar eles pra fazer com que o mundo do futuro volte a ser um mundo que não dependa desse grupo de pessoas malignas, não sei o que, esse bando do grupo de vilões. Só que assim, a história vai avançando pro final, só que aí começa a embolar o final do que ele tá querendo fazer, porque tá misturando ele fica misturando as duas linhas do tempo, só que aí tu pensa que ele vai querer fazer uma coisa e ele acaba não fazendo, até no ponto que, por exemplo, um momento que eu acho muito chave, que eu acho que tu vai concordar comigo, de que eu acho que o mangá, o autor acabou sendo um pouco covarde nesse aspecto, é que eu não tenho problema do final ser feliz. Ser feliz no sentido de o grupo dos protagonistas venceu e agora o mundo está salvo. Não tem problema isso. Só que o que me incomoda? Primeiro, o mundo alternativo ter sido totalmente salvo, né? O que o autor tava construindo, o mundo de 10 anos no futuro, cara, aquilo pra ser legal mesmo, de verdade, aquele mundo tinha que ser destruído. Porque não faz sentido, porque se o mundo atual hoje tá bem, o mundo de 10 anos no futuro não tinha que existir. Isso seria meio que um furo na história, tá ligado? Aí ficar esse bem, cara, é legal, tipo, de ver os personagens no futuro ficar bem, mas pra coerência narrativa da história, não fez sentido do que ele construiu. Junto que, nos dois mundos, os dois vilões principais, eles morrem, né? O foda é o jeito que ele resolve acabar. Porque, assim, no mundo alternativo eles se sacrificam e no mundo real meio que parece que eles só morreram, pelo que ele dá na explicação, assim, ó. Aí eles acabaram morrendo e o mundo continuou bom, e é isso, sabe? Ah, sim. Mesmo que, óbvio, pra mim faz sentido pra mim, a desculpa que ele até botou pro final faz sentido dele tentar reverter
toda a situação, mostrando a coisa da irmã do vilão, na realidade, querer só o bem dele, depois tem toda aquela questão do meteoro, que o vilão tava só sendo usado para um objetivo maior, e eles resolvem acabar cumprindo o meteoro, não sei o que, cada um seguindo a sua jornada. Não tem problema, o problema é o que eu acabei mencionando, que aí, isso acontece, eles morreram e é isso, sabe? Acabou. Não teve uma consequência tão grave pro universo lá, tudo saiu bem. E essa história assim, tipo, de guerra, precisa ter alguma consequência de pelo menos um personagem morrer. Começou bem, parecia que ia ter tipo um final triste, igual aquele amigo do protagonista que ficou no mundo, sabe? Tipo, que ele ficou no outro mundo pra salvar o irmão dele. Cara, não aconteceu porra nenhuma com os dois. No final tudo deu bem. Não, mas a consequência que deu foi tipo, a família preocupada com ele, que ele não tava, tá ligado? Mas depois tudo saiu bem. Por isso que eu menciono a coisa dele parecer que ele foi rushado, mas por 8, 10 meses, porque assim, a coisa que ele fez de ter botado 2 personagens do grupo do protagonista pra dizer assim, olha, eu vou ficar no Psyre mesmo, eu tenho meus problemas a resolver, eu não vou voltar pro presente não, eu tenho meus objetivos aqui, tá bom? Interessante que cada um tá trilhando seu caminho, cada um tá começando a se fortalecer de um jeito. Ele introduziu mais personagens na história com o tempo, então faz sentido ele resolver botar alguns personagens de lado pra utilizar como uma carta na manga depois. Show. Só que aí o problema é a conclusão, que acaba sendo assim, e no final, como foi rushado, parece que ele usou essas cartas na manga só pra, olha, parece que a gente não tem esperança, mas olha, e os caras que eu tinha botado pra trás, agora eu vou utilizar eles, tá? Dá pra ver que o final mesmo, tipo, foi, acho que a Shueisha mesmo, tipo, o editor falou, ó, tu vai ter que apressar o mangá, mas o autor como? Cara, eu não faço ideia, fica ao seu critério de como você vai ter que rushar, você vai ter que acabar o mangá igual o Junior falou, em 6 meses, então o autor for fazer o quê, né? Então eu vou trazer todo mundo, e no final todo mundo vai estar bem. Só que o problema de trazer todo mundo, vai chegar uma hora que a gente não entende mais nada do que tá acontecendo na história, quem são esses personagens lutando, tá ligado? Porque chega uma hora que são os dois universos lutando, tá ligado? Então, é o personagem do futuro, o personagem do presente, fica, caralho, cara, o que tá acontecendo? A gente tá reclamando dessas coisas do mangá, mas eu queria só mencionar, e uma coisa que tu concorda comigo, que eu acho que esse mangá ele acaba sendo que nem uma curva de desvio padrão, né? Acaba sendo que nem uma montanha-russa no sentido de o começo. Ele é interessante no sentido de que pelo choque. Na real, nem isso. E acaba sendo interessante pelo choque depois do plot twist da reviravolta de saber que aquilo é o futuro, né? O choque acho que foi no capítulo 20, né? 20, 26, né? Que aí, em vez de ser só que ainda assim pode ser legal, mas é aquela coisa de um shonen de batalha, não sei o que, as pessoas podem morrer ou não. O jogo parece que não tem muito objetivo, o objetivo é só eles sobreviverem, então legal, dá pra ler não sei o que. Quando tem a reviravolta de mostrar que, olha, esse é o futuro, tu fica assim, caralho, o que aconteceu? Aí tem todos os motivos disso ter acontecido, né? E isso é legal. Junto com esse fator de ser o futuro, uma coisa que eu gosto... A gente tá reclamando disso mais no final, porque eu acho que ele deu uma cagada. Mas no meio, eu gosto muito de como ver que cada coisa que eles estão fazendo no presente altera a linha do tempo, né? Por exemplo, aquela cena lá de que eles vão pro futuro e eles olham nos registros, na televisão, não sei o que, eles descobrem que a vovó, ela morreu num acidente de avião. É a primeira coisa que eles fazem quando eles saem do Psyren é o protagonista ir roubar a bolsa da vovó pra atrapalhar todo o percurso e ela não morrer, tá ligado? Isso. Aí no futuro, ela fala, pô, eu tava no aeroporto e um ladrãozinho roubou minha bolsa. Ela não sabia que era o protagonista. Tipo, antes do mangá ser rushado no final, ele sabia mais ou menos o que ele tava fazendo. Ele sabia mesmo o que tava fazendo com a história, então ele não se perdia. E Psyre até é interessante essas partes. Tipo, ele não se perdia muito nessa parte de viagem no tempo. Era até interessante. Não, mas calma, antes disso, outra coisa que eu queria mencionar, que eu gosto das mudanças na linha do tempo, tem essas coisas que são mais óbvias pra gente. Mas eu gosto também quando chegou no nível que ele vai alterando a linha do tempo de forma não proposital. E é assim que vai acontecer, né? Quando tu altera o presente, tu vai alterar o futuro. Então tem aquelas pequenas coisas de... a gente tá avançando no nosso plano, por isso que o compartimento de pessoas salvas no futuro tem mais gente. Só que aí tem as consequências que eles não sabem. Por exemplo, do a guerra ter virado um tio, né? E todas essas coisas. Mas aí, tu tem problema com texto no mangá? Cara, é que assim, o começo ele tem muito texto. O mangá, ele é interessante. Só que o autor consegue colocar muito texto
texto, viu? Meu Deus, cara. Chegou uma hora que eu não aguentava mais ler tanto texto no mangá, cara. É porque teve uma parte que no mangá não tava acontecendo nada. O autor só colocava conversa, informação. E não foi tão fácil de digerir. Cara, pra mim ficou mais fácil de digerir quando as crianças foram introduzidas, que eu já falo um pouco mais pra frente. Mas o Júnior bem que me avisou, cara, antes do mangá. Como esse mangá ele tem texto, velho. É assim, eu gosto quando o mangá tem texto, ele é interessante. Cara, eu vou ter que citar esse exemplo de novo. Hunter x Hunter, o arco da Sucessão de Guerra. Cara, ele tem muito texto. Tem capítulo que eu demorei meia hora pra ler. Mas entre todo o texto que tem lá é interessante. E a história avança com o texto. Em Psyre não, cara. Tem muita conversa que não precisava ter. Eu acho que muitas das conversas que tem em Psyre são aquele tipo de conversa pra... Olha, você que tá amando esse mundo vai amar ainda mais. Porque a gente tá tendo discussões do que a gente vai fazer, de treinamentos, de como a guerra vai usar o poder dele, o Melxisdor, não sei o que, como é que ele vai evoluindo com os poderes dele, o que a gente vai fazer pra impedir que os vilões destruam esse presente pro futuro não ter virado desse jeito, etc, etc. Legal, só que assim, pra quem quer ver a porrada, que, né, no final das contas o Psyre é um shonen de batalha, né, um shonen de porrada. Pra quem quer ver porrada, não é pra isso, porque demora muito, tem alguns momentos que demoram capítulos e capítulos de nada, entre aspas, porque é de conversa, de gente bolando plano, de gente se transladando de um canto pro outro. Então, né, não é fluido pra quem quer ver porrada. Psyre, não sei se é a canonização que o autor faz, mas tem momentos que o Psyre não é fácil de ler. Chega a ser até pesado. Não sei se é a canonização que foi um problema, ou é que o balão já entra na parte de canonização, mas tem momentos, tipo, no meio do mangá, cara, que é realmente insuportável de ler. Não, mas, Hobbes, por esses aspectos que tu falou, tu não acha que o Psyre, ele poderia se enquadrar como seinen da Shonen Jump? Quem deu essa ideia, Júnior? Pelo amor de Deus. Cara, o Psyre é o mais shonen possível, cara. Não tem nada de, tipo, seinen, cara. Aquele mangá que a gente sabe que no final vai dar certo. E deu, mas foi muito apressado o final. Mas, tipo, cara, esse aqui é o shonen, o suco do shonen, Psyre, cara. Eu faço essa brincadeira do seinen da Shonen Jump no sentido de que ele tem um aspecto que eu acho muito interessante que permeia o mangá inteiro, e eu acho isso muito massa, que é o conceito do vazio. Porque assim, o vazio no FIFA, tipo, até aquelas coisas que é porque esse termo virou meme já. Mas eu gosto muito do vazio do Psyren, porque a gente tá num mundo, a gente tá num presente que é um mundo normal, não sei o quê. Só que a gente sabe que o futuro tá horrível. Mas ele não só tá ruim, ele não só tá meio que pra baixo, não sei o quê. Ele tá ruim no nível de que não tem mais vida na Terra. Não existe nada que presta mais no mundo, sabe? O mundo deixou de ser habitado por seres humanos, só tem criaturas bizarras, só tem deserto, rocha, não tem nem sol, nem céu mais. Eu gosto dessa coisa do sentimento de vazio, do sentimento de impotência que tu tem com o mundo. Porque, assim, o teu objetivo final é salvar a Terra. Mas, assim, a Terra tá tão destruída que parece que parece que qualquer progresso que tu faz nesse mangá parece que é totalmente ainda distante do objetivo final, sabe? Ah, sim, parece que não acrescenta nada. Qualquer coisa que eles façam não vai acrescentar nada, não vai salvar o mundo, né? O mundo vai continuar do mesmo jeito e no final vai ter a mesma coisa. O mundo vai ser destruído do mesmo jeito. Não, tu sente que tá avançando, só que tu sente que é o que pra mim eu acho que esse é um dos problemas do mangá. Não um problema no sentido de ser bom ou ruim, porque eu acho esse aspecto bom no mangá. Mas eu acho ele ruim no sentido de popularidade. Porque parece que esse mangá, quando tu tá no meio dele e vê o jeito que tá querendo avançar a história, tá no ritmo dele, tu para e pensa assim, tá, esse mangá tem cara de ter uns 60 volumes no mínimo. Porque, assim, os avanços que vão ter na história. Aí, no primeiro tá meio que tudo catastrófico. Depois continua catastrófico. Depois tem as crianças com 200 pessoas. Depois tem as crianças com a avó e 400 pessoas. E, assim, ainda tá muito longe do objetivo final, sabe? Tu fica pensando assim, pô, mas quando é que vai ter a virada mesmo? Onde é que a gente vai sentir que o grupo do protagonista, o grupo principal realmente tá avançando mesmo? Em que ponto a gente vai sentir que os protagonistas são uma ameaça pro grupo de vilões, sabe? É que dá pra ver que o mangá, ele tava tendo uma construção bem lenta da salvação do mundo. Então, como o Bruno falou, cara, esse mangá era pra ser gigante. Se o autor quisesse, podia fazer o mangá durar até hoje. De tão lento que ele tava fazendo a construção. Mas, infelizmente, não durou, né? Então, ele teve que parar no menos da metade da história que ele queria fazer. Porque eu acho que ele devia ter planejado uma história gigante, mas como não foi, né? Acabou antes do tempo. Outra coisa que tem que mencionar, que é que acaba caracterizando o mangá. Eu não acho isso ruim ou bom. Eu acho que isso é... Por um mangá não tenho nenhum problema quanto isso, mas tem que deixar claro que esse mangá é bem plot-driven, né? Que eu digo no sentido de o que importa é o roteiro mais do que qualquer coisa. O que importa é de saber o que tá acontecendo, o que os personagens estão sentindo sobre a situação, né? Mas é isso mesmo, cara. Porque chega uma hora e fala, mano,
Não ligo o que esses personagens estão fazendo, eu quero saber como que a história vai. Porque cada um tem seus dramas, a Sakurako. A Sakurako tendo aquele drama de que ela é apaixonada pela guerra e ela cria duas personalidades. Cara, isso eu acho uma ideia interessante, porque a mais dark dela é a personalidade dela que ela se segura tanto que ela queria se soltar, mas ela não pode. Ela, sem querer, inconscientemente, com o poder dela de Psyre, ela criou duas personas dela, que chegou uma hora que ela literalmente se separou, virou duas pessoas ao mesmo tempo, tá ligado? Isso eu acho uma ideia legal do mangá. Não, pode ser legal, mas a coisa que eu tô falando é que o que importa não é isso, o que importa é de saber o que tá acontecendo, né? Não, sim, é porque assim, o mangá inteiro, os personagens não são tão interessantes. Eu não leio Psyre pra saber o que acontece com os personagens em si. Pô, mas tu não queria saber o que o Oboro tava fazendo quando ele tava no Siren? Minto, o único personagem que eu importo nesse mangá mesmo, que era divertido de ver, eram as crianças. As crianças são pra mim o ponto alto do mangá. É a melhor coisa do mangá, de longe. Agora de resto, cara. Não importa o zero, mano. Eu caguei pro resto, mano. Não, eu gosto do grupo de personagens, mas é que eu que nem o que eu acabei de mencionar. Eu gosto no sentido da função que eles fazem pra história. Eu não gosto tanto, no geral, deles como personagem, analisando propriamente. Porque, por exemplo, o Hiryu, que é o delinquente lá, que é na real, o delinquente, não o Yakuza, né? Eu tô dizendo só o delinquente. Assim, ele tem um drama legal dele, que é esse drama interessante dele ter um amigo que acabou meio que sendo totalmente, entre aspas, absorvido pelo Psyren, né? Aí é legal ver todo esse drama dele se desenvolvendo, assim. Mas ele, como personagem, tá ali com a função dele de ser o Brutamontes, da força bruta, que sabe como lutar, etc. E que acabou sendo utilizado como uma carta, né? Uma carta extra pra ser utilizada depois de todo o drama que ele tem com o amigo dele, né? E o Kabuto também. Eu ia falar dele. Cara, toda vez que ele aparece no mangá, eu falo, cara, não quero ler mais, velho. Pô, que personagem irritante, cara. Eu odeio esse tipo de personagem. Porque hoje em dia não existe tanto personagem assim, igual o Kabuto. Que ele é irritante. Em Shaman King, quando eu tava assistindo o remake, tem um personagem que é o baixinho, gordinho, que ele é irritante. Só de estar em tela eu acho... Cara, o Kabuto pra mim é o pior ponto, é o ponto fraco do mangá, cara. Tudo que acontece relacionado a ele eu caguei. Nossa, como ele é chato, cara. Não, mas o próprio mangá tem consciência disso, né? Deixa ele escanteado por muito tempo, cara. Eu fico muito feliz por isso, cara. Não, mesmo a guerra e a Sakurako pensando assim, pô, a gente tem que levar esse cara mesmo, sério. Só um último aspecto pra mencionar de Psyren, que eu acho que a gente não mencionou tanto, mas tem que falar, né? Que como esse é um mangá de shonen de porrada e shonen de porrada com poderes, eu queria perguntar pra ti o que tu pensa dos poderes no geral desse mangá. Eu acho bem criativo. E bem diferente também, cara. Mesmo com o autor do mangá sendo cansado, uma coisa que ele não se perdeu foi os poderes, cara. O choque do mundo ser uma coisa no futuro já é legal e também os poderes é bem criativo. Eu gosto muito de todo o poder que envolve o protagonista, dessa coisa do Melchizedor que ele tem. Isso, aquela luta, não sei se a luta final que ele usa tudo o poder dele praticamente, que ele quase morre, eu acho legal essa luta também. Ele meio que vira o poder dele, né? Ele meio que... Não o termo que eles utilizam no mangá, né? Mas ele meio que vira a antimatéria per si, né? Eu acho muito massa o poder dele. Também toda a manipulação que ele faz do poder, né? Que no início tu não sabe exatamente o que esse poder significa, se ele é bom ou não, se ele é forte ou não. Aí com o tempo tu percebe que a manipulação do poder dele consegue ir cada vez mais além, né? Ele fazendo aqueles escudos meio planetário que ele faz, tá ligado? Aquilo é muito foda, aquilo é muito criativo de se desenhar. Voltando, falar também o poder da Mamiya, o poder dela que ela vira duas personas, cara. Isso é muito criativo, cara, isso é muito legal, mano. O personagem que tu reclamou, mas o poder que eu gosto é o do Kabuto também. O poder dele ele consegue prever, sei lá, 2 segundos no futuro. Pô, que bagulho inútil, cara. Ainda não usa, cara, direito, cara. Dos poderes, eu gosto também muito dos poderes das crianças, cara. O ponto alto desse mangá é as crianças, tá ligado? Tipo, mais o poder da Federica, que é de fogo. Quanto mais brava ela fica, mais fogo ela consegue usar. Aquela parte que eles estão indo resgatar alguém que não naquela casinha. Ela coloca fogo na casa inteira. Cara, eu não vou lembrar o nome do personagem, que é as crianças mesmo, aquele que usa kimono. Não é kimono, cara, que eu esqueci o nome dele, cara. O que é meio chinês? Isso. O Shao. Isso. Ele é muito style. Mano, as crianças. Até o Kyle também. Os nomes meio americanizados, só que tipo é Tenjin Kyle. Aí também quando as crianças crescem, elas não perdem as personalidades, elas continuam a mesma coisa que elas eram crianças, só que mais maduras. Isso que é legal também. Tem 2 personagens extremamente importantes que a gente nem mencionou nessa discussão, que é o Kagetora, vulgo Yakuza, e a parceira dele, amorosa, a mulher mais foda do mangá, que é a
Matsuri, né? Leca, tem uma da Rota Matsuri morreu no futuro, né, cara? Não, ela não morreu. Ela estava se preparando. Não, mentira, ela morreu mesmo. Morreu E no. ela morreu, aí eles tiveram que. Aí, igual quando a gente falou que uma coisa que acontece no passado afeta o futuro, que eles voltaram e salvaram ela. Aí a Yakuza todo preocupado, ele ajudou também a salvar ela, tá ligado? Mas essa desculpa eu achei muito paia. Ela conceitualmente. Eu acho ela paia, mas conceitualmente eu gosto pelo que acabou sendo. Que é toda aquela coisa da irmã do vilão ter. Meio que a Matsuri só tá viva porque a irmã do vilão falou assim: ó, olha, vocês não reclamaram que a gente. Ai, por que vocês botaram esse bando de pessoas no Psyren? Você tá estragando a vida de todo mundo, não sei o quê. Eu vou recompensar vocês, vá lá. Aí o cara dá a meninazinha dá 2 cartões novos pra Yagumi e pro Kagetora, tá ligado? Essa irmã do vilão, cara, ela é onipresente. Cara, ela faz tudo que o autor quiser, sem muito limite. O autor, ele colocou uns limitezinhos ali, mas é que o autor não quis mostrar, mas ela conseguia fazer de tudo. Se ela colocasse o dedo assim, ela destruiu o mundo ali também. E, meu Deus, cara, ela faz tudo, cara. A Nemesis Skill, né? Isso, é. Mas eu acho legal aquela, porque ela tem aquela aparência mais angelical, mais madura, mas no fundo ela odeia tudo e todas. Cara, toda vez que ela conversa com o protagonista, ela xinga ele de algum jeito. Enfim, Cara, Siren foi isso. Eu acho que a gente tem que chegar numa conclusão de que esse mangá, eu vou tacar essa afirmação, eu quero saber se tu concorda comigo, tá? Eu acho que esse mangá, ele realmente merece estar no hall de melhores mangás cancelados. Mas, assim, ele merece pelo motivo de que ele durou mais. Porque, assim, óbvio que, sei lá, comparar um Psyren com, não sei, um Double Arts, até um Red Hood que a gente gosta, por exemplo, assim. Cara, é muito difícil comparar um mangá de 17 capítulos com um de 145 capítulos. Óbvio, tem muito mérito do Iwashiro de ter conseguido fazer uma história, mesmo sendo cancelada, no geral sólida, no geral, no meu ponto de vista, boa. Mas assim, a gente sabe que o Psyren é melhor por questão de que ele durou mais. Não, mas assim, ele durou mais, mas ainda tem mais preferências. Eu prefiro Alien Zardas, Ayashimon, tá ligado? Que eu acho dele. Você casou com. Isso, eu prefiro mais que se tivesse mais. É que o Kokusei Kazoku teve seu tempo. Faltou. Mano, o Kokusei Kazoku pra ser tipo 10, faltou um arco só. O arco do terceiro ano. Que ia ser 10, mas. Tirando isso, cara, isso é um bom mangá, mas. É um bom mangá porque ele durou muito. Se durasse, tipo, 12 capítulos. Mano, esse mangá ia ser muito ruim, cara. Não ia ter nada. Então. Ele é bom porque ele durou mais e teve mais tempo de desenvolver. E o desenvolvimento que o autor fez foi bacana. Não tira o mérito dele, não. Não, óbvio que tem méritos, porque ele teve um motivo pra ele ter durado tanto, ainda mais em 2008, com o Neo, que a gente mencionou de One Piece, Naruto e Bleach em momentos catárticos, né? Então. E também, você vê como o nível de Psyren o povo gosta. Não lembro que ano que foi, que teve uma votação de mangás que queriam adaptação. Psyren tava lá. Mano, isso é inacreditável, cara. O povo em 2024 lembra um mangá de mais de 10 anos, mais de 15 anos. Cara, isso é muito inacreditável pensar que a gente infelizmente não vai lembrar o nome da notícia que a gente viu, mas era uma pesquisa no Japão mesmo, de pessoas em 2023, 2022 ou 2024, perguntando assim para as pessoas, olha, qual mangá você queria mais ter adaptação? Aí, sei lá, tem coisas novas, tem coisas mais recentes, não sei o que, novos sucessos, e Psyren no meio. Psyren que foi cancelado em 2010, sabe? Então, as pessoas ainda têm um amor por Psyren, principalmente porque ele acaba tendo a lenda de que ele tava na Era de Ouro, na segunda Era de Ouro, né? Assim, por assim dizer, né? Porque a Era de Ouro acabou sendo com Dragon Ball com 4 milhões de impressões por semana, né? Mas a nova Era de Ouro, que acabou indo muito forte pro Ocidente também, muito forte pra internet ocidental. Então, ele tá nessa época de ouro e mesmo assim não tem anime. Então, que é essa lenda. Mas, no final das contas, é isso. Só tem a pergunta clássica a fazer, que é: se tu lesse que na Shonen Jump semanal vai lançar um novo mangá desse cara, e tu só leu isso depois de Psyren, né? Ele não tinha feito Kagami Game ainda. O ponto de vontade você teria de ler essa obra nova dele? Ah, cara, eu teria, porque eu queria ver a evolução, principalmente da arte. A arte eu não acho nada demais, não acho ok, tem o charme dele. Eu queria ver a evolução
dele como artista e como roteirista, pra ver se ele evoluiu, amadureceu como artista. Então, sim, eu ficaria animado pra um novo mangá dele. Sim, eu não sei se eu iria ler porque eu tenho preguiça com coisa no geral, mas falando. Mas se for pra responder, eu acho que seria uma leitura bem válida. Psyre é interessante. Psyre tem muita coisa boa. E eu acho que ele acabou se perdendo mais por questão de que ele por causa do cancelamento do que qualquer coisa. Ele é um autor que ele começou morno, só que aí acho que ele se encontrou no meio. E quando falaram que tinha que apressar o mangá, ele se perdeu de novo. Então, acho que se ele tivesse tido tempo, realmente, ele ia construir um mangá que fosse marcado na história, né? Bem, no final das contas, é isso. Hobbes, alguma consideração a mais? O mangá foi divertido de ler. Eu pensei que ia ser pior, mas o mangá foi divertido. Teve momentos mornos, mas como cara, eu vou repetir o ponto alto do mangá às crianças. Mas é isso, gente. Até mais. Se cuide e leiam Psyre. Psyre é legal. É isso, tá tudo aí na descrição para você conferir as redes sociais de todo mundo, incluindo as do WJB. E, se possível, deixa o like, se inscreve no canal, segue no Spotify, dá 5 estrelas no Spotify. E é isso, porque é isso. Uou!